Fala meus amigos e minhas amigas corintianas. Estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com as últimas informações do Timão. Deixa seu like, se inscreve no canal e deixe também seu comentário. Vamos pro vídeo. Segundo Cacilho, cara. Olha o segundo Cacilho ali. Happy Hour não, é a Sad Hour. A gente vai falar sobre Corinthians e Barcelona. O Corinthians venceu 2-0, conseguiu a vitória, não conseguiu a classificação. E eu até pegando a imagem... Ô, Pascoal, a faixa ali, aliás, a torcida do Corinthians é sempre brincadeira. Parabéns mais uma vez pelo que fez durante os 90 minutos e até depois, reconhecendo pelo menos o empenho do time ao longo do jogo. Eu falei que eu ia mudar aqui a pergunta porque tinha aquela faixa jogar por nós. O Corinthians ao menos jogou por eles. Você estava lá, Pascoal, eu quero que você fale sobre isso. Mas eu tenho uma pequena divergência com os Zupac desde ontem do Linha. Eu estava vendo. Mas é legal ter divergência porque você consegue, na divergência, encontrar os pontos que a gente precisa discutir. Primeiro, para começar pela torcida do Corinthians. A torcida do Corinthians joga muito melhor que o time. A torcida do Corinthians é muito melhor que o time do Corinthians. Isso é incomparável, não tem nenhuma discussão. Incomparável! Desde o momento que o time entrou em campo para o aquecimento, quando eles souberam que o Garro era 7h26, né? Que todos ficaram sabendo que o Garro iria jogar. A torcida se transforma no estádio, começa a ganhar corpo, ganhar volume e tal, a torcida é espetacular. O gol no primeiro tempo, esse gol do Félix Torres, com a colaboração decisiva do goleiro, porque o goleiro ajudou. O time do Corinthians se imaginava que pudesse voltar no segundo tempo mais aplicado taticamente em alguns momentos e melhorando a sua estrutura ofensiva, melhorando alguns aspectos também dos seus jogadores. O Memphis é uma situação que precisa ser melhor analisada. Ele chega com dificuldade de jogar no Brasil, depois ele ganha um pouco mais de condicionamento físico e a qualidade dele se sobressai pelo condicionamento físico que já estava melhor. E ele joga realmente muito bem na temporada passada. O Corinthians não fez nenhum jogo nessa temporada, na minha interpretação, como jogou na temporada passada. E acho que ontem o Corinthians ficou devendo... em muitos aspectos do jogo, não ficou devendo vontade. A gente não pode reclamar que o time do Corinthians não tem vontade. Você pode reclamar do Corinthians que não tem uma postura tática correta para jogar contra um adversário que vinha com uma proposta muito clara. Para quem via de cima, via claramente uma linha de 4 e outra linha de 5 na frente. Uma linha de 4 e uma linha de 5. Só o Ribeiro à frente. Só na frente o centroavante para tentar alguma coisa, especular alguma coisa. E chorando por um contra-ataque, né? Pedindo por um contra-ataque. E o Corinthians não conseguiu passar por essa linha de marcação, muito mais pelo efeito do próprio Corinthians, ou defeito do próprio Corinthians. O Corinthians não foi contundente quando tinha a bola, o Corinthians não foi expressivo com a posse de bola, o Garro começa num nível muito bom, muito legal, mas com o passar do tempo, não sei se voltam as dores, não sei se ele decai fisicamente, e ele acaba caindo também. Eu não vi o Memphis, eu vi o Memphis Depay se não me falha a memória, aos 28 do primeiro tempo. Aquela bola que ele recebe nas costas do volante. Isso, ali na cabeça da meia-lua, ele bate a bola aos 28 minutos, eu vi o Memphis Depay, depois eu não vi mais. O Romero, que eu tinha muita esperança, também não consegui ver. Muito mal. Então, a bola não chega no Yuri Alberto, porque o Yuri Alberto, a bola precisa chegar... Se chegarem 2, 3, ele vai guardar uma. Não, e ele, muitas vezes, a bola precisa chegar para ele, né, com a profundidade para ele correr. Só que o time adversário ainda tudo assim, recuado. ele teve no 0-0, ele teve uma cabeçada, logo depois do chute, aquele chutaço do Carrilho, uma cabeçada que o goleiro pegou, depois ele teve um outro chute que o goleiro pegou. É curioso, assim, eu divergi do Pascoal, antes de divergir ontem no Linha, a respeito da impressão deixada pelo jogo. Eu achei o jogo do Corinthians bom, não achei o jogo do Corinthians ruim. Claro que poderia ser melhor, eu também acho. Porque o Corinthians tem questões. O Corinthians é um time que, ele, do ponto de vista tático, ele não tem evoluído. O Corinthians vai bem quando ele está ali encaixado e os seus homens de frente resolvem os jogos. Então, acho que esse é um ponto que a comissão técnica tem que apresentar, uma evolução tática. Dentro do que o Corinthians apresenta, eu acho que ontem o Corinthians entregou algo muito perto do que era preciso para resolver a missão que parecia impossível. Não foi possível, o Corinthians caiu pelo jogo da semana passada, menos pelo jogo de ontem. Agora, sobre o jogo de ontem, uma coisa que me chamou a atenção, aos 30 minutos, quando o Ramon
tira o Ranieri e coloca o Romero, a intenção da alteração, ela foi muito boa. 30 minutos, estava 0-0, o time está jogando em cima, vou botar mais em cima, ainda vou tirar um volante e botar um atacante. Só que essa alteração matou, no meu entendimento, o melhor momento do melhor jogador do Corinthians no jogo, que foi o Carrilho. O Carrilho, até a alteração ser feita, estava jogando como um volante, meia pela direita. E dando muito trabalho para cima do lateral, agora me fugiu o nome, do lateral do Tchalá, lateral esquerdo da equipe do Barcelona. E driblando, indo para a linha de fundo e combinando bem com o Mateuzinho. Quando ele faz a troca, que do ponto de vista conceitual foi correta, e coloca o Romero e puxa o Carrilho para segundo volante, o Romero não entra bem e o Carrilho fica muito distante do jogo mais quente. E aí piorou. Piorou, mas ainda piora pro Memphis, porque ele vai jogar bem aberto pela esquerda. Eu não gosto do Memphis Ele aberto. espaçou o time, ele queria espaçar o time do Barcelona, bota o Memphis lá pela ponta, né, para abrir um pelo lado esquerdo, o outro pelo lado direito, para trazer o Garro mais aproximado e os dois volantes chegando por trás. A intenção foi boa, mas só que os jogadores não têm essas características, né? O Garro começa bem, cai. Sim. O Memphis não joga bem em nenhum minuto do jogo. Tanto que do instante que ele fez a alteração, que foi o minuto 30, o Corinthians só foi voltar a finalizar no minuto 41, que foi o gol do Félix. Então, assim, a alteração é feita no momento de maior pressão do Corinthians ali, chute do Carrilho, cabeçada do Yuri, chute do Memphis. 0 de jogo, o goleiro já estava sendo apertado. Naquele recorte, do chute do Carrilho pro chute do Memphis, foi tudo ali muito pertinho e logo depois ele fez a troca. Fez a troca para tornar o time mais ofensivo, o time ficou 10 minutos sem bater para gol. Demorou um pouco para encaixar. E no segundo tempo, o Corinthians estava muito mais afobado do que já estava no primeiro. E aí quando você joga se atropelando, a organização, a calma, isso fica comprometido. Então, assim, o jogo inteiro ele foi muito pautado pelas sequelas do jogo de ida. Tanto o comportamento do Barcelona, que veio para se fechar, como a ansiedade natural da equipe do Corinthians. Ainda assim, ficou por um gol, uma bola um pouco mais para cá, um pouco mais para lá, de levar para os pênaltis. Eu acho que o problema, de fato, não foi ontem. O grande problema dessa eliminatória foi o jogo da semana passada, que foi um escândalo o nível de atuação que o Corinthians teve. Olha só quem está conosco, ele, o Tetra. Sim. Zinho está conosco para falar sobre o jogo do Corinthians. Zinho, que prazer tê-lo aqui. Boa noite para você e esse Corinthians. Quero te ouvir, Zinho. Tudo bem, Felipe? Boa noite para você também, para o meu querido Pascoal. O Zupac estava aqui atento, ouvindo. E acaba que eu concordo muito com o que ambos falaram, mas principalmente o Zupac agora, essa fala final. É uma pena. Eu ontem no programa falei muito sobre a dificuldade que seria. Falamos, né, Zupac? O Pascoalzinho estava lá na arena, mas tudo pelo que fez no primeiro jogo. Então a gente estava vendo muita dificuldade de alcançar essa vitória de classificação, né? Porque conseguiu a vitória. Pelo que apresentou no primeiro jogo. O preço ficou muito alto, né, Felipe? Muito alto para o Corinthians descontar. 3-0 é muita coisa num jogo de decisão, de muita pressão. Mas fica aquele gostinho, quase deu, né? Mesmo não sendo um espetáculo, né? Essa vontade, essa aplicação, essa coisa de aproveitar o mando de campo, de jogar com a sua torcida, de ir no abafa, ficou por um gol. Então, fica no quase. No final ali vi, né, boas manifestações, porque tem essa decisão, né, também contra o Palmeiras. O jogo contra o Palmeiras, a rivalidade, faz com que o torcedor não cobre tanto, vamos dizer assim. A gente que está mais detalhando o que poderia ter sido uma classificação heróica, mas que a gente entende muito porque foi o que fez no primeiro jogo, que proporcionou o Corinthians estar fora da Libertadores. Causa uma frustração, né, Felipe? Frustração porque o Corinthians classificou o ano passado no Campeonato Brasileiro, que ninguém acreditava, um time que brigava para não cair em boa parte do campeonato, e tem uma arrancada maravilhosa, e tem um início de ano fazendo a melhor campanha na fase de grupos do Campeonato Paulista, mesmo não sendo um jogo espetacular, mas em alguns momentos o Corinthians, mesclando o time, consegue ter a melhor campanha, tem o sonho de ir para a fase de grupos da Libertadores, e isso
é interrompido mais uma vez na história do Corinthians, né? Para mim não é a pior eliminação, né, do Corinthians numa pré-Libertadores, mas pela expectativa que foi criada, inclusive em mim mesmo, eu também acreditava muito no Corinthians classificado, o Brasil ter mais um representante na fase de grupos, dá um desânimo, assim, uma quebrada muito grande, e que vai ser transportado tudo isso para um campeonato paulista, que não era a competição mais desejada. Ela é importante para o Corinthians, mas todo corintiano queria a classificação na Libertadores. Mas agora esse campeonato paulista ganhou um status muito maior. Para a temporada, hein? Não é só nem para o campeonato paulista. Olha que doideira, botar assim. O futebol é muito doido, né? Se o Corinthians tivesse terminado o Campeonato Brasileiro do ano passado em 9º, arrancada, escapou do rebaixamento, arrancada, terminou em 9º, foi direto para a Sul-Americana. Hoje o ambiente seria mais tranquilo para o sorteio de segunda-feira. Mas terminou em 7º, foi para a Libertadores, aí colheu esse fiasco mais uma vez, pela terceira vez em 4 disputas de pré, né? O Corinthians jogou 4 pré-Libertadores, em 3 delas ele caiu, já vai chegar pressionado para a Sul-Americana para o sorteio de segunda-feira, 8 horas, aqui na ESPN. Perder de uma forma assim, categórica, se não competir, se não der jogo. Foi tipo a Libertadores. Exato, exato. Desempenho. Mas eu já ouvi de corintiano que mesmo que perca bem perdido, ou seja, no mano a mano, no igual para igual, tem gente que já é para tanto ou não. Depende do tamanho da cacetada. Né? Aí eu acho que vai depender exatamente disso. E eu não tenho todas as garantias de que o Corinthians vai jogar contra o Palmeiras para se defender nessa primeira partida. Porque o Corinthians, gente, o Corinthians já ganhou o campeonato jogando no Allianz. Ou não? Sim. O Palmeiras não ganhou o campeonato jogando na Neoquímica, mas o Corinthians já ganhou o campeonato no Allianz. Eu acho que aí tem um grande fator. O Palmeiras tirou o 4º campeonato seguido do Corinthians. Chega a vez do Corinthians poder tirar o 4º campeonato seguido, que desde 1909 não é conquistado por um clube profissional no futebol paulista. Então, tem muitos ingredientes para isso. Mas o Corinthians precisa dar uma repaginada. O Corinthians precisa se repaginar. Né? A gente vê... e outra coisa, o Corinthians jogou na quarta-feira, um jogo de muita intensidade, os jogadores querendo, tem muito jogador que saiu cansado, jogador que saiu dolorido. Tudo isso é verdade. E para jogar domingo. Né? Então tem muito aguzinho, pode até nos ajudar, porque o jogador é o seguinte, ele vai ser, hoje ele não está sentindo tanto o reflexo de ontem, mas amanhã, o segundo dia que dá o bagaço, no segundo dia o cara parece que foi atropelado por uma carreta, aí ele começa a ter dor e tudo, é joelho, é tornozelo, é o peito do pé, é o dedão, aí é coxa, dói tudo, mas tem que jogar a final do campeonato. E só um adendozinho, o Palmeiras conseguiu, com uma força-tarefa, liberar todos os ingressos para esse jogo. Porque tem o show do Simple Red, você vai lá, Motinho? Ou não? Então, mas vai ter o show... ao Simple Red. Você gosta? Não, respeito. Então, vai ter o show no sábado e vai ter uma força-tarefa, o Palmeiras contratou uma força-tarefa, junto com a empresa que promove o show, para tirar o palco, para não ter nenhuma coisa que possa restringir a visão do torcedor. Então, todos os ingressos vão estar à disposição. Caros, é verdade, de 240 a 500 paus. Né? 240 é o ingresso mais barato. E de 240 a 500 reais. Então 500 mil já abala o sistema nervoso. Então, é caro. 500 reais eu acho o ingresso caro. Também acho. Mas é final de campeonato e vai lotar. Corinthians e Palmeiras lotam. É a lei da oferta vai e procura. Lotar. E o Corinthians tem que jogar o que não jogou esse ano. O que o Corinthians não jogou esse ano, tem que jogar contra o Palmeiras. Aquele jogo do empate e tal, mas o Palmeiras estava buscando o caminho. E o Palmeiras jogou muito melhor. Muito melhor. O Corinthians só não perdeu o jogo porque o Hugo fez milagre. Pegou aquele pênalti em cima da hora também. Já estava acabando o jogo. Ali era um jogo para o Palmeiras ganhar. Sim. Ponto. Os melhores jogos do Palmeiras. Se o Corinthians não fizer o melhor jogo dele na temporada, eu não sei, o Palmeiras vai estar descansado, tem centroavante chegando, tem jogadores à disposição. Depois a gente vai falar do Palmeiras. O Lucas acabou sendo aprovado no departamento médico, vai ser contratado, o Lucas Evangelista, já está tudo definido. Então o Palmeiras ganha mais reforços, mais peças para a temporada. Eu acho que o Corinthians tem que fazer o melhor, o extraordinário, o fora da curva, senão
não vai conseguir sequer segurar o Palmeiras. Vai ter que jogar tudo que não jogou. Zinho, quero te ouvir também dessa coisa. Perde uma frustração grande, sai da Libertadores, tem uma final importante, precisa se mobilizar. Você já deve ter passado por isso, de uma eliminação num dia para uma decisão 3, 4 dias depois, que assim, tem que virar a página muito rápido. Muito rápido. E acho que assim, esse paulista, a gente brinca, né? Foi na época lá da frase do Gagliotti, se não me engano, que chamou de Paulistinha, presidente do Palmeiras na época, né? Virou um paulistão. Virou principalmente... Eu achava assim, poxa, pelo Palmeiras, poder conquistar um título inédito, um tetra consecutivo, ficou grande, né? Esse título, se o Palmeiras conseguir conquistar. Eu falava isso quando o Palmeiras corria risco de não classificar na fase de grupos do Campeonato Paulista. Correu muito risco o Palmeiras, né? Foi classificar na última rodada jogando fora de casa contra o Mirassol. E aí, assim, a importância de um título que os outros rivais não têm. Corinthians, Santos e São Paulo. Um tetra consecutivo. Mas agora, depois dessa eliminação, eu acho que esse título ficou muito mais importante para a trajetória desse elenco do Corinthians. O Palmeiras é pela história de você conquistar um tetra consecutivo. O Corinthians é para o ano. Né? Esse ano não ficar tão prejudicado. Porque eu estou falando que assim, time grande, torcida grande, que a mídia cobre muito pela grandeza que é do Corinthians, perde um título para o maior rival jogando dentro de casa o segundo jogo, vai ser um falatório para o resto, até começar o Brasileirão, depois a pressão começando o Brasileirão, aí depois vai entrar em Copa do Brasil, aí depois vai vir a Sul-Americana. É um time que vai gastar todas as suas gorduras de paciência de todos os setores, até dentro do clube, de dirigentes, de todo mundo. E aí eu concordo com vocês. Não sei se o Ramon estreia no Brasileirão se perder o título para o Palmeiras. E da maneira que for. Se perder o título, aumenta muito mais uma pressão em cima da comissão técnica. Infelizmente, eu não gosto disso não. Eu acho que não é por um título que é perdido que você vai analisar todo o trabalho que está sendo feito. Isso aí tem que ser um contexto geral, que você tem que analisar aquilo que está acontecendo no dia a dia, treinamento, gestão de grupo, planejamentos, né, modelo de jogo, tática que está sendo implementada, como o time está jogando. Isso tudo tem que ser analisado. Não é só você perder um título. E assim, no Corinthians, virou um Palmeiras e Corinthians para ficar muito na história do futebol. Lembram de 93? Pascoal lembra muito bem. Vocês acho que eram mais novinhos, né? Mas eu lembro. Mas vocês também lembram. Vocês lembram que a gente estava lá 16 anos para completar 17 anos sem ganhar nada, o Palmeiras, sem ganhar nada, e que esse título virou um dos títulos mais importantes da história do Palmeiras. Pô, você está falando isso do Corinthians, sim, do Corinthians, que está desde 2019 sem ganhar um título, que é mais uma vez frustrante ser eliminado de uma Libertadores, que o torcedor vinha com uma expectativa maravilhosa e que não pode deixar o Palmeiras conquistar o tetra dentro da sua casa, fazer essa comemoração. Então virou, sim, para o Corinthians agora, na minha opinião, o título para entrar para a história. Impedimos o tetra, ganhamos deles e demos a volta por cima depois da eliminação na Libertadores, na pré-Libertadores. Esse título virou fundamental para o Corinthians. Eu também acho. Se não me engano, Zupac, depois da fila corintiana, esse é o maior já é o maior jejum desde o gol do Basílio. São 6 anos. Isso. Se você considerar títulos importantes, vai para 2017, né? Que é Campeonato Brasileiro. Mas de 19 para 25 já é a maior fila desde o gol do Basílio em 76. Porque era de 54 a 77. Sim, não. Quase 23 anos. São incomparáveis, mas ainda assim vira uma questão estatística. O Zinho toca no ponto de... Eu não gosto disso, essa coisa da troca rápida. Eu não sei quanto vocês estão colocando na mesa de debate a nossa percepção de ambiente interno no Corinthians, feeling de torcida. Agora eu quero sobre o trabalho. Sim. Claro,
Depende do tamanho da cacetada, mas suponhamos no caso que o Zinho apresentou, de uma derrota. Não vencer o Paulista ser uma condição para troca. É para isso? A análise do trabalho do Ramon Dias, da comissão, né, ela é difícil, curiosa, né? Porque você pode fazer de duas formas. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Você pode analisar o macro ou o micro. Se você analisar o macro, é um trabalho bom, não é um trabalho ruim que tem seus pontos negativos. Por que eu digo que é um trabalho bom? O Ramon Dias assumiu o Corinthians numa situação muito clara de rebaixamento e transformou o Corinthians em um dos melhores times do Campeonato Brasileiro. Com o Ramon Dias, o Corinthians só não foi melhor que o Botafogo. Então o Corinthians foi quase o melhor time do Campeonato Brasileiro nas mãos do Ramon Dias, escapou e conseguiu uma vaga improvabilíssima para a Libertadores. Veio a atual temporada, e aí perdeu as Copas ano passado. Veio a atual temporada e no Campeonato Paulista, que é um campeonato de regularidade, ele foi de novo o melhor time. Chega até a final sendo o melhor time da competição. Estava vendo o levantamento que a turma do GE fez. O aproveitamento do Ramon Dias como técnico do Corinthians no século só perde para o Tite, uma das passagens do Tite e a primeira passagem do Fábio Carille. E ele já está, acho que, a 50 jogos e pouquíssimos técnicos ficaram 50 jogos. Então, em um clube, no século, onde poucos técnicos ficam muito tempo e poucos técnicos têm um grande aproveitamento, ele tem um dos melhores aproveitamentos deste século até aqui, com campanhas muito consistentes e perdendo poucos jogos. O Corinthians perde muito pouco. Nos campeonatos de regularidade. Então, olhando o macro, o Ramon Dias fez do Corinthians um time consistente, regular. Agora você vai olhar para o micro, que são os jogos cruciais, torneios eliminatórios, onde se espera do técnico um aspecto estratégico mais forte. E ele fez escolhas estratégicas que atrapalharam o Corinthians. Contra o Flamengo na Copa do Brasil, contra o Racing na Copa Sul-Americana, contra o Barcelona no jogo de ida pela Conmebol Libertadores. Então, no micro, onde você espera mais a mão do técnico, o trabalho é ruim. No macro, onde você olha o que é o time no grosso da temporada, o trabalho é consistente. Então, assim, existem olhares diferentes. Sim. Agora, para mim, a grande questão do trabalho, em termos de análise, é que o time não evolui taticamente. Taticamente. Esse é um ponto para mim. E eu já ouvi de jogadores do Corinthians, claro que em off, que o grupo de jogadores não enxerga na dupla Ramon e Emiliano um primor na parte tática. Eles entendem, a relação é muito boa com os jogadores, e eles entendem que eles foram muito competentes ano passado para organizar e mobilizar o time, mas taticamente não é um primor. E não dá para o Corinthians viver só da mobilização do ano passado. O time tem que dar um passo à frente, e para mim, taticamente, o time deu uma estagnadazinha. Curiosidade, Zupac. Esse jogador aí que você em off conversou, ele é titular ou reserva? Aí já não dá. Aí Tá entregando